Bem, gente, com relação à questão aqui da lista 2 da segunda lei de Mendel, questão 3, um homem de pele com pigmentação normal e olhos castanhos, ó, são duas características, a pigmentação da pele e a cor dos olhos. Ele se casa com uma mulher de fenótipo igual ao seu, ou seja, fenótipo igual ao do homem. Então, a mulher também tem pigmentação normal da pele e também olhos castanhos. Sabendo que o casal já tem um filho albino, então ele tem um filho com a pigmentação afetada, né? E olhos azuis, que é uma característica recessiva para a cor dos olhos, né? Qual a probabilidade de um próximo nascimento este casal vir a ter uma filha? Então, aqui ele pede que seja do sexo feminino, essa filha, de olhos azuis e com a pigmentação da pele normal. Normal. Então, aqui, ó, passando agora aqui para o slide, vocês podem acompanhar aqui, eu vou resolver com vocês a questão, tá? Então, são duas características, pigmentação da pele. Então, pigmentação normal é o dominante, certo? É o dominante. Ser albino, né? A ausência da pigmentação, aí é uma característica, no caso, recessiva. Então, eu vou representar pela letra A, ok? Letra A. O albinismo, azinho, e a pigmentação normal, azão. A cor dos olhos, né? Cor dos olhos, castanho dominante, azul recessivo. Eu vou jogar aqui a letra B de bola, tá? Para diferenciar do A. Então, são duas características, a pigmentação da pele e a cor dos olhos, certo? E aí, eles tiveram um filho albino e de olhos azuis, ou seja, se o filho é albino, ele vai ser o quê? Azinho, azinho, ok? E se ele tem olhos azuis, bezinho, bezinho. Opa, então, se o filho ele é recessivo para as duas características, e os pais são normais, quer dizer que os pais eles vão ser o quê? Eles vão ser heterozigotos. Concordam? Porque eles são normais. Mas como o filho ele está recessivo nas duas características, é porque o azinho aqui, um azinho veio do homem, né, do pai, e o outro azinho veio da mulher. A mesma coisa com o bezinho aqui, ó. Um bezinho veio do pai e outro da mãe. E aí ele pergunta qual a probabilidade de nascer uma filha, né, do sexo feminino, de olhos azuis. Se é olho azul, é bezinho, bezinho, e pigmentação normal. Se é normal, vai ser o azão, né? E aí nós vamos fazer o cruzamento aqui agora. Azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. Porque os pais são o quê? São heterozigotos, tá? E aí o que eu faço? Vocês podem fazer aquela tabela grande lá, né? Que vai dar 16 possibilidades, se vocês quiserem fazer. Ou vocês podem fazer como eu fiz aqui, eu fiz separado. Eu fiz o cruzamento do A e depois do B. Quem é o A? Azão, azinho com azão, azinho. Aí eu fiz o cruzamento aqui, circulei a pigmentação normal da pele, que é o azão, né? Azão, 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 azinho. Deu 3 quartos. 3 quartos, pigmentação normal, ok? E os olhos, eu fiz a mesma coisa. Bezão, bezinho, bezão, bezinho. Só que quer olhos azuis. O olho azul, recessivo. Então, bezinho, bezinho. Circulei aqui, ó, no quadro. É apenas um quarto, correto? Qual vai ser a probabilidade, então? De nascer mulher é meio, ó. Nascer mulher é meio, tá? Vezes 3 quartos de nascer normal para a pele e 1 quarto de nascer com olhos azuis. Multiplicando, eu vou encontrar 1 vezes 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. Resposta 3 sobre 32 avos. Se eu for dividir aqui para achar aqui a porcentagem,
3 sobre 32, gente, vai dar, sabe quantos por cento? 9,4% aproximadamente de probabilidade de nascer, então, uma mulher, né, uma menina, de olhos azuis e pigmentação normal da pele. Então, aqui a resposta vai ser 3 sobre 32. Conseguiram entender a explicação da questão? Alguém Sim, responde, por favor, aí. Conseguiram entender? Essa é a questão 3. sim. Conseguiram? A resposta é 3 sobre 32. Não sei se alguém fez a questão, mas a resposta vai dar essa, tá? 3 sobre 32. Vou continuar aqui, então. Como ninguém respondeu, tranquilo. Questão 4. A segunda lei de Mendel, também chamada da lei da segregação independente, diz que os fatores, quando eu falo fatores, gente, eu estou querendo dizer dos genes, né? Para duas ou mais características, segregam-se, ou seja, se separam, vão se separar de maneira independente um do outro, distribuindo-se para os gametas e recombinando-se ao acaso. De acordo com essa lei, podemos concluir que um indivíduo de genótipo Bzão-Bzão, Czão-Czinho, terá gametas de que tipo? Essa está bem simples de resolver. Ele quer só mesmo saber os gametas, ó. Então tá aqui a resposta. Se o genótipo é Bzão-Bzão, Czão-Czinho, como que você vai achar os gametas? Pela combinação. Bzão com Czão, Bzão com Czinho. O outro B, como é igual, vai dar a mesma coisa, Bzão, Czão e Bzão, Czinho. Então, só vai ter dois tipos de gametas, Bzão, Czão e Bzão, Czinho. Entenderam? Só vai ter, então, aqui, ó, dois tipos de gametas, tá? Então, é por combinação. Inclusive, tem uma questão no trabalho, que, se não me engano, está no trabalho, que é parecida, se não me engano. Então, Bzão, Czão, Bzão, Czinho, ok? É só isso. Dúvidas? Dúvida, gente? Na questão 5 ou 4? Vamos para a questão 5, ó. O cruzamento entre duas linhagens de ervilhas, uma com sementes amarelas e lisas, aí vai dar aqui o genótipo desse indivíduo aqui. É Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, tá? Lembrando, gente, que semente amarela é dominante, tá? Semente verde é recessiva. Lembra da aula passada? E semente lisa é dominante e rugosa recessiva. São duas características: a cor da semente e a textura. Cruzou com outra com sementes amarelas e rugosas, Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho. Originou 800 indivíduos, 800 plantas. Quantos indivíduos devem ser esperados para cada um dos fenótipos obtidos? Aí você vai obter aqui nesse cruzamento vários fenótipos, né? Características diferentes para os indivíduos. Aí o que tem que ser feito? Aquela tabela do cruzamento, da segunda lei, tá? Então, Renata, professor, acho que minha internet está muito ruim. Nessa 4 para achar os gametas. Na verdade, Renata, eu vou mostrar aqui de novo para você, tá? A resposta da 4, ó. O genótipo é Bzão, Bzão, Czão, Czinho. Então é só você fazer a combinação aqui, ó. Bzão com Czão e Bzão com Czinho. Ó, o primeiro Bzão com Czão e esse primeiro Bzão com Czinho. Como o outro B é igual, vai repetir. Então não é necessário fazer de novo essa combinação. Então vai ficar Bzão, Czão, Bzão, Czinho, tá? Vai ficar só isso mesmo. Entendeu?
Com relação à questão 5, a resolução fica assim, ó. Olha só a questão 5, gente. A questão 5 é muito importante, tá? Que é sobre um cruzamento que envolve a segunda lei. Você tem lá, o primeiro indivíduo lá, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e o outro, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Aqui, ó, na primeira parte da coluna, eu coloquei os gametas do primeiro indivíduo. Então, ficou Vzão, Rzão, tá aqui, ó. Vzão, Rzinho, tá aqui. Depois, Vzinho, Rzão, tá aqui. E Vzinho, Rzinho, tá aqui. Embaixo, eu coloquei do segundo indivíduo. O segundo indivíduo só vai dar 2 gametas. Então, não vai precisar fazer repetido, fazer dobrado. Então, só vai ficar Vzão, Rzinho, Vzão, Rzinho e Vzinho, Rzinho. Então, você vai obter 8 combinações diferentes, ó. 8 combinações nesse cruzamento. Aí você faz todo o cruzamento, ok? E aí você vai ter fenótipos também diferentes. Ele quer saber quantos indivíduos de cada fenótipo você vai obter. Então, primeiramente, olha só. Eu circulei aqui as sementes amarelas e lisas, que estão dominantes. Amarela é Vzão e lisa é Rzão. Então, onde tiver Vzão e Rzão, você vai circular. Então, aqui você tem um indivíduo, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, é 3 o quê? 3 em um total de 8. Então, 3 oitavos. Quanto que é 3 oitavos de 800? 300. Então, você vai obter 300 plantas com sementes amarelas e lisas, tá? Então, 300 plantas com sementes amarelas e lisas. O outro fenótipo que eu obtive aqui foi amarela com rugosa. Semente amarela com textura rugosa, que é o que está marcado com asterisco. Então, Vzão, Rzinho, ó, Vzão, Rzinho, Vzão, Rzinho e Vzão, Rzinho. Então, vai dar 3 oitavos também. Então, eu vou obter 300, né? 3 oitavos de 800, vai dar 300 indivíduos com sementes amarelas e rugosas. A outra característica que deu aqui foi verde com lisa. Por quê? A verde, gente, é Vzinho, Vzinho. E a lisa é o Rzão. Deu apenas um indivíduo que eu sublinhei aqui, ó, destaquei aqui, ó, que é esse daqui, ó, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Deu 1 oitavo. 1 oitavo de 800, 100. E verdes e rugosas é o duplo recessivo. Eu destaquei aqui com um retângulo, ó, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. É 1 oitavo de 800. Vai dar também 100 plantas. Então, essa que vai ser a resposta, tá? Então, 300 plantas amarelas e lisas, 300 plantas com sementes amarelas e rugosas, 100 plantas com sementes verdes e lisas e 100 plantas com sementes verdes e rugosas. Deu para entender aí? Deu para entender esses 5? Eu acho que é o mais complicadinho, talvez, para entender. Tem que fazer o cruzamento, tá? E a tabela. Quadro de Punnett. Deu para entender, gente? Aí? Alguém está com o áudio ligado aí? Quer falar alguma coisa? Igor, deu para entender. Beleza. Beleza. Vamos para a questão 6. Isso aqui, ó. A questão 6 é a questão que fala da raça Cocker Spaniel, tá? É uma questão também interessante que avalia a cor da pelagem dos cães, tá? Então, a cor preta, ela é governada por um alelo dominante Vzão e a cor vermelha Vzinho. Então, a cor preta, ela é dominante sobre a vermelha, tá? O padrão uniforme da pelagem é governado pelo alelo dominante
que é o Mzão, que vai segregar no locus Mzão, tá? Então, o padrão uniforme é Mzão e o padrão malhado Mzinho. Então, se o cachorro ele é preto, né? Então, ele vai ter uma pelagem uniforme, tá? Então, um macho preto foi cruzado com fêmeas genotipicamente iguais entre si, com o mesmo genótipo, e fenotipicamente iguais a ele. Ou seja, as fêmeas, elas são pretas uniformes também. Então, tanto o macho quanto a fêmea são dominantes, tá? Tanto para a cor da pelagem, quanto para o padrão da pelagem, que no caso é o padrão uniforme, tá? Então, vai ser Vzão e Mzão, ok? Entre as várias ninhadas foram vendidos apenas os filhotes malhados de vermelho. Filhote malhado e vermelho, gente, são os filhotes duplamente recessivos, tá? É o Vzinho e o Mzinho. Que foram em quantos? 5 filhotes. Foram 5 filhotes. Quantos filhotes do total nascido se espera que sejam fenotipicamente idênticos ao pai? O pai era o quê? Preto, uniforme. Então é uma questão interessante que envolve mais um cálculo matemático mesmo do que qualquer outra coisa, tá? Então vamos à questão aqui, ó, a resposta da questão. Então a questão 6 está aqui. O cão é o Cocker Spaniel, a raça Cocker Spaniel. Tanto o macho quanto a fêmea são dominantes para as duas características, né? São pretos e uniformes. Então, Vzão, Mzão. Coloquei tracinho aqui por quê? Porque, na verdade, eu não sabia inicialmente qual o genótipo do macho e da fêmea. Eu sabia que era um Vzão e um Mzão, né? Só que aí eu sei que deu o filhote malhado e vermelho. E os filhotes malhados e vermelhos, eles são recessivos. Eles são recessivos. Então, um Vzinho veio do macho e outro da fêmea. E um Mzinho veio do macho e outro da fêmea. Então, quer dizer o quê? Os dois pais são heterozigotos, tá? São heterozigotos. Vzão, Vzinho, Mzão, Mzinho. Certo? A Sara deu um print aqui na tela, né? Beleza. Tô olhando aqui também. E aí, como os dois são heterozigotos, vocês sabem da segunda lei que vai dar aí no cruzamento, vai dar 16 possibilidades. Lembram? Da aula passada. E pelas possibilidades você vai ter aquela proporção. A proporção que dá é 9 para 3 para 3 para 1. Tá? Como deu aqui o duplo recessivo, apareceu filhotes malhados de vermelho, né? Que é o duplo recessivo. Vocês sabem, pela segunda lei, fazendo o cruzamento da tabela do quadrupné, vai dar uma possibilidade em 16 de ser duplamente recessivo. Então, os 5 filhotes representam 1 sobre 16 do total. Então, se os 5 representam 1 sobre 16, qual vai ser o total de filhotes? Então, eu fiz um cálculo aqui, ó. 1/16 de x, que é o total de filhotes, é igual a 5. É um cálculo matemático, né? 1/16 de x, que é o total de filhotes, é igual a 5. Então, x vai ser 16 vezes 5, 80 filhotes. 80 filhotes. Só que ele não pergunta o total, ele quer saber quantos que são idênticos ao pai. O pai não é heterozigoto dominante? Vzão, Vzinho, Mzão, Mzinho? Então, o que é o dominante, o duplo dominante no cruzamento da segunda lei? É o 9 sobre 16. Então, o que é 9 sobre 16? 9/16 de 80, que é o total. Então, vai dar um total aqui de 45 filhotes. Então, a resposta final da questão, 45. Então, essa aí envolveu mais um raciocínio matemático mesmo, né, juntamente com o cruzamento. Lembrando que são
são dois heterozigotos, tá? Tanto o macho quanto a fêmea. Então, a resposta aqui dá 45. Deu para entender, gente? Deu para entender essa questão aí? É um pouco mais complicada, mas assim, se você souber que na segunda lei, quando você cruza dois heterozigotos duplos, né, vai dar 9 para 3 para 3 para 1. O 1 é o duplo recessivo e o 9 é o duplo dominante. Tá? Aí eu oriento que vocês façam o quadro de Punnett e façam esse cruzamento. Vocês vão ter a certeza de que vai dar exatamente essa proporção. 9 para 3, 3 para 1. Tá? Deu para entender aí, gente? Questão 6? Então, assim, a gente resolveu as questões da segunda lei de Mendel. Tá? Sim, eu A entendi, segunda só lei que eu de tinha feito Mendel. errado. Eu tinha feito Alguém falou? genoticamente igual, Renata. Oi? Eu tinha feito genotipicamente igual, não o fenotipicamente igual. Ah, tá. Aí você achou quanto? 20 filhotes. 20 filhotes? Como que É, você porque fez? seria. Não, porque eu fiz só os heterozigotos, os díbridos, no caso, dos Uhum. filhotes. Não a característica fenótipa. Entendi o erro já. Entendeu, né? Uhum. É. Na verdade, aqui, Renata, o fenótipo igual ao pai é o duplo heterozigoto, ó, Vzão, Vzinho, Mzão, Mzinho. Aham, só tem Que vai 4, ser, 16. tá. Que vai ser o 9 sobre 16, né? Que são todos os, né? No caso, porque no caso é o fenótipo, né? É, isso Verdade. Se aí. fosse só o genótipo, ia ser 4, né? Uhum. Isso mesmo. Então é uma questão que tem uma pegadinha também no meio do enunciado, né? Tem que prestar É, atenção. realmente. Essa questão pegou mesmo. Pegou mais. Foi Deu essa para parte entender? que eu fiz errado, o resto eu já fiz Ah, certo. tá. Mas as outras questões você acertou? A 3, a 4 e a 5? Conseguiu acertar as outras? Ah, não sei, porque eu voltei para aula agora que minha internet tinha Ah, caído. tá. Ó, a 3 é essa daqui, ó. Dá 3 sobre 32, Aham, tá? Você vai sim, pegar a probabilidade aqui do sexo, que é nascer uma filha, né? Um sexo feminino. 3/4 aqui é a pigmentação da pele, que ela não sim. seja albina. E 1/4 de ter olhos Azuis. azuis. Uhum. Aí tem que multiplicar as três probabilidades. Ela vai Essa aí, ficar 3 ok. sobre Essa eu acertei. 32. Ah, beleza. A4 é só fazer mesmo a combinação aqui, não tem segredo, tá? Ah, tá. Então tá certo também. Como esse Bzão é igual a esse Bzão aqui, ó, você só faz uma vez. Então, Bzão, Czão, Bzão, Czinho. Acabou. São dois gametas diferentes. Tá? A 5, aí tem que fazer o quadro da 5, tá? O quadro de Punnett. Só que aí você não vai precisar de fazer repetido. Vai ficar 8 possibilidades aqui, ó. Ah, 4 tá. do, 4 do primeiro e 2 do segundo. Eu fiz assim. Ah, tá. Aí vai dar 3 oitavos, 3 oitavos, 1 oitavo, 1 oitavo. Aí multiplica por 800. Aí vai dar 300 de um, 300 do outro, 100 de um, 100 do outro. Ah, então tá certo. Foi só a 6 mesmo que eu confundi o final. É isso, o resto tá certo. Ah, então Obrigada, beleza. professor. Nada. Ótimo, então. Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Além da Renata? Não? Ó, então da lista 2, gente, terminamos a parte aqui da segunda lei de Mendel, tá? Não conseguiu entender o que, Sara? Pode perguntar. Qual questão? Pode perguntar. Qual a parte que você não entendeu também, né? Porque aí eu posso repetir
qual questão que você não entendeu. Mas você conseguiu fazer antes alguma coisa? Porque tem que tentar antes para fazer, né? Tá dando pra me escutar? Tô, pode falar, pode falar. Eu li a. Eu não consegui achar no aplicativo aqui a apostila a lista. Acho que essa é a 3, né? Não, Não, a essa aqui é a 2. apostila. Não tem a resolução, como é para resolver? Porque na hora que aumentou mais Hum, na hora de resolver com o quadro, ele hum. vai ficar mais. Aí isso me pegou, que eu não consegui. Na hora de fazer o quadro, é isso? Isso. Tá, deixa eu voltar lá. Peraí, vou voltar lá, peraí. É a questão 5 que tem um quadro, ó. Isso aqui, ó. Questão 5 tem um quadro. Você tem aqui. Você tá conseguindo ver aqui a minha setinha aqui movimentando do mouse? Aparece ou não? Aham. Ah, tá. Então, olha só. O primeiro indivíduo está aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E o segundo, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, tá? Você vai cruzar os dois. Deu 800 indivíduos. Aí, como que você vai separar para fazer o quadro? É o seguinte, você vai pegar a Vzão, ó, primeira letra Vzão, com o primeiro R, que é o Rzão, ó, então vai ficar Vzão com Rzão, tá aqui, ó. Depois Vzão com Rzinho, tá aqui. Depois você pega o Vzinho, junta com o Rzão, e o Vzinho com o Rzinho, aqui, ó. Entendeu? Vai dar 4 tipos diferentes aqui, ó, de gametas, ó. Você entendeu? Viu como que eu fiz? Só juntar aqui, ó, a letra, cada letra aqui, né, dentro da característica, né, primeira característica, com a segunda. Você vai combinar a primeira com a segunda característica. Então vai ficar Vzão com Rzão, ó. Depois Vzão com Rzinho, depois Vzinho com Rzão e por último Vzinho com Rzinho. Entendeu? Entendeu aqui essa Entendi. primeira Agora eu parte? entendi. Ah, que bom então. Aham. Ah, legal. O segundo indivíduo é a mesma coisa, ó. Você vai pegar Vzão com Rzinho, tá aqui, ó, e Vzinho com Rzinho. O segundo indivíduo só vai ter, no caso, 2 tipos de gameta, só. Só 2 tipos de gameta, porque não tem a diferenciação aqui do Rzinho com Rzinho, aqui são iguais, ó. Tá vendo? Aí é só Aham. 2 gametas. Não precisa, no caso, repetir, tá? O que seria 4 e 4, né? Seria 16. Mas aqui vai dar 4 e 2, vai dar 8. Então vai dar 8 possibilidades. Aí é só juntar agora as letras, ó. Vzão com Vzão, Rzão com Rzinho. Depois, Vzão com Vzão, Rzinho com Rzinho. E assim por diante, até terminar o quadro. Aí depois você vai ver quem é amarelo, quem é liso, quem é verde, quem é rugoso, as combinações que são possíveis. Deu Uhum. para esclarecer agora? Eu sim, obrigada. Ah, de nada. Tem que perguntar. Vocês podem perguntar sempre, gente, tá? Quando não entenderem, porque senão o barco vai andando aí, né? Então, essa foi a questão 5. Então, eu peço que vocês repitam depois, façam depois as questões aí, em casa, tá? Quem não conseguiu fazer hoje, aliás, durante a semana passada, né? Faça depois, tá? Que é importante. Gente, eu vou deixar um exercício extra para vocês fazerem em casa, tá? Porque a lista 2, a segunda lei vai até a questão 6. Encerrou. Eu vou colocar um exercício extra que não está na lista, que é esse daqui, ó. Uma mulher com olhos escuros
e visão normal. Então, tem o genótipo dela aqui, ó. Estão vendo? Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, se casa com um homem de olhos claros e míope. Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Ou seja, ter olhos escuros é dominante sobre os olhos claros. Ter visão normal é dominante com quem é míope, ok? Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados pelos genes dominantes Czão e Mzão, né? Determine a probabilidade de nascer uma criança, aqui não está falando o sexo, pode ser homem, pode ser mulher, de olhos claros e visão normal. Então, quero que vocês façam essa questão em casa, tá? Uma mulher com olhos escuros e visão normal se casa com um homem de olhos claros e míope. Então, você vai cruzar aqui, ó, Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, com Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Quem quiser fazer o quadro de Punnett pode fazer, ou quem preferir pode, no caso, fazer separadamente. Cruzar o C e depois o M, tá?